Oi, gente, bom dia. Bom dia. Vamos aguardar aqui alguns minutinhos. Então, às 8h30 a gente vai iniciar uma live com uma pessoa assim bem especial, que é a Georgia Bergamin, uma artista incrível. Então, deixa eu esperar mais uns minutinhos para eu poder chamá-la. E eu espero conseguir deixar aqui essa live gravada para quem não puder assistir, porque 8h30 da manhã, né? Muita gente ainda trabalhando, já tá trabalhando. Algumas pessoas com outros compromissos. Mas enfim. Então, vamos lá, ajustando aqui algumas coisas. Bom dia! Bom dia! Hoje a gente vai ter então uma live com uma pessoa bastante especial. Ela não chegou ainda, deve estar chegando. Essa é a primeira live que eu faço aqui no meu perfil do Instagram. Esse ano, bom, eu já na década de 60, né, não tenho assim muita facilidade de utilizar a internet, essas ferramentas todas e tudo mais. Mas esse ano eu me determinei que eu iria realmente entrar no Instagram com mais força, com um pouco mais
e desenvolver um pouco mais de habilidades, né? Então, uma das questões foi exatamente a de. Deixa eu ver se ela tá chegando aqui. Peraí, gente, parece que ela já me deu um oi aqui. Oi, querida, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Eu tinha Uau! esquecido que eu tinha que entrar na live pra você me convidar. Eu tava só esperando. Olha, eu vou te confessar que essa é a primeira live que eu faço aqui no meu perfil. Eu, na Ah, verdade, estou na sexta década de vida, né? Então eu não tenho toda essa facilidade que vocês têm, né? Mas eu me uhum. determinei que esse ano eu iria me desafiar e realmente desmistificar toda essa história, porque é importante, né, Georgia? E aí, um dos meus objetivos era exatamente fazer esse trabalho das lives, né? De encontrar pessoas que vivenciaram e superaram esse trauma do abuso. E aí, como eu sigo alguns perfis, né? O ai que patrocinou agora o da Luciana Temer, Ah, que é o Liberta, né? Liberta, exatamente. Aí caiu no meu feed o documentário. Eu olhei e entendi. Assim que foi lançado, eu já comprei, né? E comecei a seguir você, e assim, fiquei muito encantada, né? Então eu vou começar aqui rapidamente me apresentando, e depois eu vou pedir para você se apresentar. Então, eu Uhum. sou Mari Zíngaro, eu sou terapeuta com abordagem corporal, trabalho, atendo mulheres, né, que passaram por esse trauma de abuso, não só, claro, mas estou me especializando nessa temática. E hoje eu também desenvolvo um outro projeto, eu faço uma pós, inclusive, que se chama EZEPAS, que é Educação em Sexualidade, Educação Emocional e Prevenção ao Abuso Infantil. Eu também estou começando a abrir um outro perfil mais focado nessa pauta específica, né, que se chama Eu Escolho Prevenir, e ele vai crescer durante esse ano todo. É, Então, agora eu gostaria de saber quem é essa moça que está aqui na minha frente. Vamos lá, né? Tanta coisa. Eu sou a Georgia, eu sou artista, né? Professora também de flexibilidade e contorção. Trabalho há muitos anos, assim, desde que eu comecei a me entender por jeito de trabalhar, eu sempre fui dessa área, né, do skate, da arte, né, do esporte, da arte, como também mostra um pouquinho lá no documentário. Também, você acredita que eu já fiz também o EZPAS? Olha que linda! Uau! Eu também procurei, assim, né, embora eu não seja terapeuta, estudar, assim, essas linhas, então eu já fiz também um curso de psicomotricidade. Sou empresária também, já escrevi um livro que agora eu quero até relançar, né? Que ele, nossa, era um livro muito antigo, de quando eu era muito jovem, né? Não que eu não seja jovem agora, mas eu tinha uns 19 anos, assim, e agora, né, também depois do documentário, eu quero relançar ele, inclusive o nome, apesar de que também veio, né, a inspiração, as meninas também pensaram em botar o nome do documentário de Apesar de também por causa disso, né, porque tem tudo a ver e também porque foi o nome do livro. E o que mais? Moro em São Paulo. E é isso, acho que é isso, o grande resumão. E sou a figura central, né, do documentário, apesar de. Exatamente. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, olha só, né, como é que os caminhos se cruzam mesmo, né? Nós temos muitas identidades, assim. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Posso te chamar de G?
Pode sim, fica à vontade. Apesar que você tem um nome lindo, mas eu acho que, né, vou ficar mais à vontade aqui. Como é que foi, Gi, esse primeiro momento, assim, da sua infância, né? Gostaria que você contasse pra gente, para as pessoas entenderem. Gostaria que essa live, assim, tivesse um tom de abertura de olhos, sabe? Que a gente Aham. pudesse realmente abrir os olhos das pessoas, né? E, e você vivenciou isso e isso ainda, de certa forma, ainda está meio fresco na sua vida, né? Você é bastante jovem. Como é que foi entender, como é que a gente pode alertar as pessoas essa escalada que acontece, né? Dentro de casa, debaixo do nosso telhado. Como é que se escala essa violência na vida da criança? Eu gostaria de citar, assim, além da parte de quando começa os abusos em si, falar do antes, né? Que eu não consigo pensar em tudo sem pensar no antes, assim, na falta de alertar para que eu reconhecesse o abuso depois, né? Então, quando eu Perfeito. comecei até estudar e ver coisas até assim, né? Até que eu fiz o EZPAS, quando eu também estudei coisas antes, que eu li livros e tal, eu fui vendo o quanto era assim, meio que fácil ser uma criança muito vulnerável para esse tipo de coisa, porque desde muito cedo eu não tive uma educação, por falta de informação mesmo, de conscientização da minha família no modo geral, não só da minha mãe, mas de todo mundo que não que normalizava algumas coisas que hoje a gente vê que pode super influenciar para que uma pessoa venha, encoste em você e que você não saiba que aquilo é um abuso, você só vai saber depois de muito tempo, né? Então, a coisa é de brincar, de ai, Jorge é a namoradinha do priminho, né? Que tinha a mesma idade, assim, mais ou menos. E eles são namoradinhos, e isso a gente tinha, tipo, 5 anos de idade, né? Nessa época eu ainda não tinha sofrido os abusos, então a gente era muito jovem. E aí eu tenho foto da gente dando um selinho, tipo assim, com 5 anos. E eu lembro que todo mundo achava isso muito fofinho, sabe? Muito, porque os adultos, assim mesmo, quando estão longe desse assunto, ou acha que é maldade, ou que isso não tá perto deles, né? Que não, que o abuso não vai acontecer na família deles não vê isso como maldade também, não vê assim, ai, dar selinho na criança, não vê como uma coisa negativa que pode vir a influenciar se caso algo acontecer com a criança. Então, desde lá de trás, eu vejo várias coisas assim que não era colocado esse limite para mim. Aqui é o seu corpo e as pessoas podem tocar aqui, isso é normal, isso não é. Então tinha assim muita brincadeira, ai, então você vai ser namoradinha do fulano. E não sei o que. Então, essas brincadeirinhas que quando você vai ver, sim, você tá, né, de alguma forma erotizando a infância ali. É questão de músicas também, né? A gente não entendia nada, né? Que eu cresci, tipo, dançando El Chan e tudo. Acho que até tem uma cena lá no documentário da gente dançando. A gente não entendia nada que tava falando da música, mas são coisas que quando você estuda, você entende que desde lá de trás, né, tem essa escala que você falou. Então, depois, quando começou a acontecer, né, que aí eu primeiro morava só eu, minha mãe e minha avó, e depois, quando a minha mãe casou de novo, eu não tinha noção, assim, do tipo, e nem a minha mãe tinha noção, assim, ah, não pode brincar no colo dele, ou ficar de olho, ficar meio que olhando com olhos, entre aspas, de maldade, né? Que não seria um olhar de maldade, seria, sim, um ficar esperto, atento com a situação. E ninguém, não só minha mãe, mas ninguém pensava nisso. Ninguém da família, assim. E eu tava sempre com muita gente em casa, porque era tipo a casa da avó, então todo domingo tinha gente ali se reunindo e tal, mas assim, ninguém tava tão ligado assim, sabe, com essas coisas. Então, eu me desconcentrei, porque a minha gata aqui, ó, tá fazendo terrorismo. Tá? Vocês ouviram o barulho? É ela que tá derrubando as coisas.
Mas eu vejo que desde sempre, assim, não tinha essa atenção a esses fatos. Então, quando ele chegou em casa e começou ali, né, primeiro a bulinar, fazer coisas, entre aspas, não gosto de falar sutil, né, porque nenhum tipo de abuso é sutil, mas eu não gosto de falar nesse termo, mas sem ser aquela coisa que foi crescendo depois com o tempo. Então, não sabia o que era aquilo. Pra mim era uma brincadeira e tal, era uma coisa que a pessoa mesmo manipula, né, pra falar que é a nossa brincadeira, é o nosso segredo e tal. Então, assim, eu só fui entender que tinha alguma coisa muito errada muito tempo depois. E a minha mãe no início, quanto a toda a família e tal, não duvidava assim, nem um pouco. Tanto que aquilo foi crescendo com o tempo, né? Foi ficando cada vez até que começou a acontecer a mudança de comportamento, porque até no início, assim, por mais que tivesse acontecido várias coisas com meu pai, né? Porque eu também. É que no documentário a gente não fala muito do meu pai e tal, né? Porque é muita coisa pra falar em pouco tempo de documentário. Mas a minha mãe e eu, né, viemos antes de tudo isso de uma violência doméstica também, porque depois a gente também sofreu com meu padrasto. Mas meu pai, ele era alcoólatra, assim, ele tinha a doença mesmo do alcoolismo e usava outros tipos de drogas que, assim, ninguém sabe dizer exatamente o que que era, né? Eu também não sabia porque eu era criança. Mas desde que eu tava na barriga da minha mãe, assim, minha mãe apanhava, depois comigo muito criança, bebê e tal. Então tinha todo um contexto complexo antes disso. E quando eu tinha 7 anos, que ele faleceu, né? Também por causa dos vícios. Então, antes disso já tinha um contexto assim, o que eu considero que colaborou assim essa carência de pai, para que eu também não entendesse ali. Então, aquilo para mim era o afeto, era o amor que pela primeira vez, talvez, né? Mesmo que eu tivesse meus tios que apoiassem ali a gente também, era diferente, né? Era uma figura de pai. Nossa, então era como se eu tivesse ali aberta para isso. Então, eu acho que isso foi também uma questão que facilitou para ele, entendeu? A situação toda, de Sem dúvida. confundir. Deixa eu te interromper só um minutinho. Na verdade, o abusador, esse perfil, né? Ele detecta exatamente qual é a porta de entrada da fragilidade dessa vítima, né? Uhum. Então ele estuda, na verdade, essa vítima. E aí ele vai entender qual é a fenda, né? Por onde é que essa criança é mais vulnerável, então é por aqui que eu vou. Então você, né, você já deu aí toda a história e ele, onde ele pode perceber isso, né? Pode Sim. continuar. Não, e ele. E é tão engraçado também, né? É bom falar isso, porque as pessoas também acham que, às vezes é o abusador, manipulador, é um cara super instruído, inteligente, não sei o quê. E às vezes não é. O meu padrasto, por exemplo, ele estudou só até acho que a terceira série. Ele não era uma pessoa, sabe, inteligente, cheio de conhecimento, e terminou a escola e tal. Era uma pessoa que se olhava, era um simples, que ninguém dava nada, entendeu? Mas com o poder de por esse lado, ter a manipulação ali muito evoluída de passar a perna em todo mundo que era bem instruído, entendeu? Que tinha mais conhecimento, que era mais inteligente. Então, assim, às vezes a pessoa não dá nada para aquela pessoa, é uma pessoa simplesinha, não sei o quê. Aí ele vai abusar, né? Tipo, e não tem absolutamente nada a ver, porque o abusador, né? A gente costuma falar, né, que não tem cara, não tem nem classe social, então tem que ficar muito Exato. esperto com isso, mesmo que pareça uma pessoa que você não dá nada assim para ela. É a legião dos vampiros, né? Faz parte de uma legião, né? E aí Sim, independe realmente, a gente nem jamais imaginaria, né? Bem isso que você diz, porque chega de uma maneira muito afetuosa, conquista a família inteira,
né? É aquele cara, imagina, super do bem, você nunca imagina, né, que uma coisa dessas pode acontecer. Mas a fragilidade e a vulnerabilidade da criança, porque toda criança é frágil e vulnerável, toda criança. É só emoção ali, né? Então, imagina, a gente é adolescente até 24, 25 anos, a partir dessa idade, né, que é o córtex pré-frontal termina, que é esse momento em que você tem a capacidade de começar a gerenciar um pouco melhor a sua vida. Então, você Uhum. imagina uma criança de 7, 8 anos de idade, né? Ainda mais com esse quadro, né? Que muitas de nós passamos por isso e vivenciamos essa fragilidade por algum, né? De algum momento, por exemplo. Eu também passei por isso na infância e eu sou adotada, por exemplo, né? Eu sou uma filha adotiva, fui super amada, te recebi muito carinho e tudo mais, mas isso fica na criança, né? Isso está dentro da sua constituição. Então a fragilidade está lá exposta, né? Sim. E você menciona, assim, no documentário, assim que o abuso, que você percebe realmente um abuso propriamente, que é quando você deita lá na cama deles e tudo mais. Estou dando uns pequenos spoilers, assim, Aham. mas também é para criar curiosidade, viu, gente, de assistir o Sim. documentário, né? Precisa. E ali você conta, então, né, um momento que houve ali uma penetração com o dedo e tudo mais, e que você, depois você vai ao banheiro, essa é uma cena muito forte, né? Que você fala de como você se sentiu ali. E você era muito pequena, na verdade, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa confusão que acontece, né? Porque fica muito confuso na mente da criança esse momento. Sim, é uma sensação na hora não só negativa, ruim pelo fato do que o seu corpo sente, né, da reação que dá no corpo, quanto a confusão mental, né, que acontece. Então, esse momento, né, que já aconteceu depois que eu fui, né, depois de anos assim que eu fui entender também o quanto de coisa que tinha acontecido antes. Mas ali acho que foi um momento que o meu corpo mesmo entendeu aquilo assim, não, tem alguma coisa acontecendo aqui muito errada. Só que como também já tinham acontecido manipulações e tal, desse tipo, ameaças e tudo, era aquele misto assim de você realmente, né, paralisar o corpo e a mente ao mesmo tempo ficar assim, um turbilhão, mas você ficar paralisada. Agora é como se fosse um frio também, não sei, uma coisa no corpo ali. Uma sensação muito, muito horrorosa que hoje em dia eu consigo falar sem, né, lembrar e falar sem me afetar tanto, mas por muito tempo eu falava desse momento com muita dor, assim, porque é a sensação que eu realmente não desejo pra ninguém, né? E a confusão na cabeça, assim, de você pensar, o que que foi isso? Tipo, isso tá certo? Ao mesmo tempo sentir uma questão, não sei se abandono, acho que a palavra poderia ser mais assim, uma solidão. De você, ao mesmo tempo, ter vergonha de falar para qualquer pessoa, ao mesmo tempo você sentir culpa e medo, né? De falar ou de pensar em falar já dava medo, ou de você pensar que a pessoa vai te julgar, ou que não vai entender, que vai colocar a culpa em você, que isso é uma outra coisa, né? Que a gente falou do negócio da escala. Isso tem um outro lugar também de como as crianças são até hoje criadas, né? Nessa coisa assim de tudo criança não. Ah, é criança, tipo assim. Criança não sabe o que quer, aí qualquer emoção é desvalidada, qualquer coisa que a criança queira, qualquer coisa que a criança sinta. Então, essa coisa de desvalidar o tempo todo o que a criança está sentindo, o que está incomodando com a criança, bater na criança, né, como forma de educação, que eu não sei aonde que isso, né, eu não sei de onde as pessoas tiraram isso e continuaram fazendo isso até hoje, mas tipo, vou bater na criança para educar. Aí a criança está sofrendo um abuso,
Aí ela tem medo do quê? Eu vou contar, não vão acreditar no que eu tô falando e eu ainda vou apanhar. Então tem aquele medo de apanhar, não, se eu falar isso, tem aquele medo, né? E também tinha as manipulações que ele falava nesse sentido também. Ah, se você contar, sua mãe vai ficar muito triste com você. Já falando que vai ficar triste comigo, então o problema sou eu, sabe? Então é um misto de muitas coisas, de uma sensação, tô Isso. sozinha, o que que eu faço e tal, e depois você simplesmente segue o barco com aquele registro, né, que ficou no Queria só, corpo. só fazer um recorte aí, voltar uns passinhos atrás, né? Que é lá naquele momento daquele misto de sensação, que na verdade a criança recebe uma carga de adrenalina porque ela é pega de surpresa. Em geral é assim que acontece, ela não espera que aquilo vá acontecer. Tem ideia de que pode acontecer, né? Uma violação, não tem outro nome, é uma violação. Né? Sim. E aí é sempre nesse momento da fragilidade, ou a criança está dormindo, ou está no meio de uma brincadeira que está muito gostosa, que você está muito envolvida, né? E aí você recebe aquele. Né? É um susto, na verdade, é um susto muito grande, que você não está esperando. Então, esse pega de surpresa é que vai fazer com que essa carga de adrenalina que a criança receba se transforme num monte de emoções, né? Um misto de coisas ali acontecendo que a criança não tem capacidade de entender o que está acontecendo com ela. Não tem, não está pronto ainda, né? Está muito, Sim. como diz a Leiliane, está muito verdinho esse cérebro para você poder compreender o que, né? Que raios é isso que está acontecendo comigo, com o meu corpo, né? E aí, depois a minha outra pergunta, que daí você já entrou nessa sequência, é realmente o segredo, porque todo mundo pergunta, puxa, por que que não falou? Por que que não contou? Né? E aí você já introduziu tudo isso, né? Existe um termo que vem da teoria polivagal, que é a neurocepção, que é como você, né, o que você percebe dentro e o que você percebe fora. Então, o que você está percebendo ali vai ditar para você se você vai se dar bem ou não numa exposição, né? Isso a Aham. criança consegue perceber, ela está neuroceptando o ambiente. Consegue. Então, uhum, isso, agora continua, só queria falar um pouquinho disso. Né? Por que que fica com segredo, né? Porque você consegue perceber que aquele ambiente não é propício para você falar. E essa coisa do segredo assim, é doido, né? Porque naquela época, hoje a gente sabe que tem muitos fóruns e tal de abusador, que um fica ajudando o outro, né? E tal, coisas assim para quem estuda, sabe? Mas essas coisas, sabe que essas coisas infelizmente existem. Só que imagina naquela época, eu duvido que ele tinha qualquer interação assim com outro abusador. E hoje, quando eu vejo os relatos e tudo, é muito igual o script, assim, que eles usam, né? É Uhum. doido, assim, é muito parecido como eles são iguais nesse sentido de usar os mesmos tipos de manipulação e tudo. Previsível, né? Até. Sim. E, e aí também tem esse lado de você reconhecer que o ambiente não é seguro ali para falar, né, e tal. E também, além disso, tem a parte de, de você ficar na dúvida. Primeiro você fica na dúvida assim, será que isso aqui tá errado mesmo? Será que não tá? Então, mesmo você entendendo, seu corpo entendendo que tem uma coisa errada, você ainda segue um tempo com a confusão, né? Será que isso aqui é normal mesmo? Aí tem outros casos também, né? Tem um outro caso que poucas pessoas falam, assim, principalmente sobreviventes, assim, quando eu tava pesquisando sobre isso e eu fui buscar outras pessoas que tinham passado por isso. Eu tinha uma dor, assim, muito grande nesse lado do corpo da criança sentir prazer também durante os abusos.
Isso perfeito. é pouquíssimo falado assim, porque é muito difícil a pessoa que sofreu assumir uma coisa assim. E eu sentia muita culpa por causa disso também. Porque existia aquele misto de sensação, ah, eu não gosto, mas ao mesmo tempo o corpo responde, né? Porque uma coisa é a cabeça, uma coisa é o corpo. Então, eu demorei muito até, por isso que estudar foi muito bom para mim, nesse sentido também para enfrentar, porque geralmente a gente sente, a gente sofre aquele trauma e a gente quer distanciar, né? Esquecer e tudo. E no caso eu quis me aprofundar e buscar para esclarecer. E tanta coisa que eu lia, tanta coisa que eu fui vendo que me ajudou muito a entender essas coisas, né? Que aí eu fui entender a questão da fisiologia, que eu fui entender que é normal a criança sentir, porque o corpo vai responder mesmo. Sem... E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas não se sentem ou até não falam até hoje por causa que falta essa informação, porque também leva uma culpa disso, dessa questão de, Maravilhoso. né? Perfeito isso que você acabou de dizer, porque realmente é, dá muita vergonha, né? Você dizer que, nossa, mas eu também gostava, de certa forma, eu também sentia prazer. Exatamente porque ele sabe tocar, né, nos locais onde nós temos terminações nervosas, né? Se a gente recebe uma cosquinha, assim, você vai sentir, né? Você sente uma sensação diferente. E nessas terminações, você sente prazer, claro, está tocando no seu corpo, né? De uma maneira delicada, eles sabem exatamente aquilo que eles estão fazendo. Então, essa carga de adrenalina, essa dopamina que a criança recebe, isso faz parte de uma adição, é um vício, realmente, né? Então, todo mundo, aqui todos nós somos viciados em alguma coisa, que seja em açúcar, que seja em cafeína, que seja, né? Então, a gente sabe que isso cria realmente uma dependência, é um vício literal, né? Que, que o adulto, ele introduz na criança, né? Naquele ser que não tem ideia do que está acontecendo. Então, isso é muito criminoso, isso é muito cruel, né? Porque você atravessa, né? Você mistura, né? Aquela a linguagem da criança é a linguagem da ternura, é a linguagem da brincadeira, é a linguagem da amorosidade, né? Então, quando ela toca, por exemplo, no corpo do adulto, nas partes íntimas e tudo, ela está explorando, ela quer conhecer, né? Ela tem uma curiosidade de saber aquilo que é diferente, como não é, não tem essa a erotização. Então, a erotização, que na verdade deve ser introduzida depois da puberdade, quando a criança recebe os hormônios da sexualidade, aí é um outro momento. Então, isso, o que acontece? Que antecipa isso, né? Então, acontece aquele download precoce naquele corpo verdinho, sem preparo, e isso vai causar uma adição na vida daquela criança. Então, gente, é muito cruel isso, É né? muito cruel isso de antecipar, de roubar uma parte ali, né? De quando não era para você estar pensando nisso, ou sentindo isso, ou tendo contato com isso. E é por isso que depois leva, assim, marcas e consequências para a vida, né? Principalmente na área sexual. Minha Quando você. próxima pergunta, então, bora lá. Como é que foi lidar com essas consequências todas aí? O que que você entende como consequência, né? Eu tive um caminho diferente do que eu escuto a maioria das sobreviventes falando, né? Porque eu não tive uma coisa de me fechar inicialmente, assim, na adolescência e tudo. Porque como eu fui estimulada ali por causa do abuso desde cedo, quando eu tive uma vida depois com o meu primeiro namorado, precoce sexual, que eu vejo hoje que é muito super hiper precoce e que inclusive aonde eu morava, né, ali que era na periferia, era muito natural.
né? As meninas super novas já terem namorado, já terem relação sexual. Então era uma coisa também muito normalizada do meio que eu vivia. Então, assim, juntou um com o outro. Então, quando eu tive meu primeiro namorado, eu não me sentia travada, assim, foi uma coisa, assim, que eu considero que por mais que eu, na época, eu não fosse virgem, né, porque eu já tinha sofrido os abusos e tal, já tinha acontecido coisas terríveis, assim, comigo nesse sentido, eu me esforcei muito no início e também como eu também consegui fazer os abusos parar, eu também fui ficando mais velha, aí eu até hoje eu não sei direito se foi eu mesmo que consegui finalmente fugir e sabe, dar uma manipulada nele para ele não fazer mais nada, ou se ele realmente perdeu o interesse porque eu tinha crescido. Tipo, eu não sei. Eu acho que ele não perdeu o interesse, não sei, porque depois ele ficou ainda me perseguindo o resto da vida, assim, tipo, ele sempre teve muito problema comigo, a vida toda, assim, de querer implicar comigo, colocar minha mãe contra a minha mãe contra mim, né? E sempre falar coisas muito negativas sobre mim. Então, é isso implicar com o namorado e tal. Então, isso seguiu, assim, por uma grande vida ali. Enquanto eu tava morando naquela casa, e ele bebia também, né? Aí também tinha o lado da violência doméstica. Então, a minha adolescência não tinha mais abuso sexual, mas tinha a parte da violência doméstica, as implicâncias, a questão deles sempre querer fazer eu passar vergonha. Então, sempre teve esse lado. E Vai aí, quando eu comecei. denegrir a sua imagem, né? Por quê? Porque o que que acontece? Eu não sei exatamente se perde o interesse, sabe? Eu acho que, na verdade, ele entende a sua autonomia, né? E aí, Uhum. então, ele sabe que em algum momento essa panela vai explodir. Então, aí, então, ele começa a fazer todo esse trabalho de denegrir a sua imagem, porque vai que ela conta, Ah, é né? verdade. Verdade, faz muito sentido, porque ele chegava muitas vezes bêbado e tal. Aí ele falava assim, começava a gritar na rua que eu era uma vagabunda, que eu tava grávida, que eu transava, que eu comecei a andar de skate, né? Aí eu comecei a ficar livre, ficar na rua e tal, e eu andava só com menino. Então eu falava, que ela tá fazendo, né, tendo relação com esses meninos e tá grávida. Aí no outro dia eu saía na rua, todo mundo ficava olhando assim pra mim, olhando pra minha barriga, pra ver se eu tava grávida. Então ele sempre implicando também com várias coisas. Ai, fica aqui esse monte de menino na rua. Ai, não sei o que que essa menina fala muito palavrão, que eu comecei a falar palavrão, comecei a ficar rebelde, né? Então sempre tava mesmo, bem isso que você falou. Denigrir mesmo minha imagem, né? Pra caso eu contasse qualquer coisa assim, ele ter esse outro lado, né? E na verdade, como as pessoas eram as coisas que eu gostava era em comum ali pro meio que eu tava, assim, né? Tipo, gostar de rock, gostar de skate. Era bem fácil as pessoas acreditarem nele, digamos assim. Porque eu era uma menina naquela época, nem... hoje em dia é super comum, né? Tem as meninas andando de skate até né, nos campeonatos, tem muito mais esse movimento. Na minha época não tinha menina, não tinha menina andando de skate. Então era muito fácil você também usar isso contra, sabe? Agora, voltando, pera, só a sua pergunta? Tinha sido do lado sexual. É das Então, quando eu. consequências, né, as sequelas, assim, o que que você entendeu, né, que você carregou pela vida, né? Não só na sexualidade, mas na psique, né, nas dificuldades, assim, que você teve para emergir, né? No início, então, eu tive esse namorado, então eu meio que só quis excluir isso da minha vida, né? Teve aquele tempo assim, que ficava realmente, acho que a nossa cabeça faz esse papel de também proteger, né, a gente. Então, pra mim, eu não. Foi uma coisa muito doida que eu considero até uma coisa meio espiritual, assim, como se fosse uma proteção espiritual, assim, porque eu não associei uma coisa com a outra. Então, quando eu comecei a ter uma relação sexual com o namorado que eu tive na época, eu não ligava uma coisa com a outra, assim. Era como se eu estivesse iniciando realmente uma outra parte da minha sexualidade que eu não tinha, que eu tinha excluído a outra. Então, no início, isso foi uma coisa positiva. Só que, claro, que mesmo eu não tendo. Às vezes tinham gatilhos, assim, do tipo, encosta em algum lugar, faz alguma coisa que era o que ele fazia, que me dava uma sensação ruim, um incômodo, mas eu atropelava.
eu passava por cima e falava na minha cabeça assim, não, não vou deixar isso me afetar, isso aqui me lembrar daquilo. Então eu meio que fui passando por cima. Até hoje eu não sei até que ponto isso foi saudável, positivo ou negativo, porque depois, muito tempo depois, adulta, essas coisas voltaram de uma forma muito negativa, né? Que foi quando eu comecei a falar sobre o abuso. Então, aí depois eu fui pro Rio. Enfim, tive alguns namorados ao longo da minha vida, assim. Na adolescência, eu tive esse namorado, depois no Rio eu tive outros. Então, eu não tinha, pelo que eu via, uma trava sexual, como eu vejo que na maioria dos casos acontece. Só que eu tinha uma coisa muito negativa, que era a questão de não se posicionar a respeito não só do meu corpo, quanto do relacionamento em si, assim, sabe? De Você você não não. conseguia declarar suas necessidades, né? Essa era a É, dificuldade. Uhum. isso eu sei que é uma coisa assim muito comum, até não precisa nem ter sido vítima de abuso, mas das mulheres assim mesmo se colocarem nesse lugar de não declarar não reivindicar, digamos assim, o prazer delas, o que elas gostam, o que elas não gostam. Então, muitas vezes eu não gostava de certas coisas, mas eu não falava, eu simplesmente deixava passar. E eu acho que isso veio muito do abuso, sabe? Deixava passar porque era como se eu, inconscientemente, ficasse sim vendo por um bom tempo da minha vida o meu corpo como um objeto sexual que estava ali para servir o outro. E isso durou muito tempo na minha vida, muito tempo. Então também tinha um lado assim de eu usar a minha beleza, meu lado sedutor. Não que isso seja uma coisa negativa, porque a gente tem isso também, isso é uma coisa que não foi por causa do abuso, eu era naturalmente assim, mas eu usava aquilo e quando eu fui ver, eu assim, não, eu tô usando até no meu trabalho mesmo, na parte artística, assim, de colocar o meu corpo de uma forma que eu falei, por que eu tô fazendo isso? Eu não preciso. Né? Eu trabalhei muito com performance no Rio. Tipo, Legal. performance em férias, e não sei o quê. E aí você tem que ter um lado, né, sedutor, você tem que hipnotizar o público. Não era nada sexual, não era nada desse tipo, tá? Era um trabalho normal, tipo numa festa. Uma festa normal. Só que a gente usa toda a beleza, toda a performance ali para hipnotizar o público. E aí, depois, quando eu comecei já até mexer nesses assuntos e tal, que me deu um estalo assim, falando, gente, por que eu tô me colocando aqui num trabalho assim, onde eu tenho que usar esse lado meu, que é um lado que eu não quero mais usar, porque eu não quero me colocar, usar o meu corpo e tudo que eu aprendi. Eu falei, caramba, eu treinei tanto, me lasquei tanto naquela escola de circo. Tenho tanto potencial para agora só usar esse lado aqui. Será que isso aqui não tá ligado à forma que eu tô vendo meu corpo? Que eu aprendi a ver o meu corpo a vida inteira, que as pessoas me tratavam assim a vida inteira também. Não foi só por causa do abuso, foi porque as pessoas sempre enalteciam a minha beleza, não sei o quê, não sei o quê. Então aquilo fica em você. E não precisa, igual eu falei, não precisa nem ter sofrido abuso. Porque a sociedade em si coloca isso, né, pra você, que você é mulher, você só serve, você vai ter valor se você for bonita, se você for sedutora, se você conseguir seduzir os homens e tal, tudo é muito pautado em cima da beleza. Então, isso reforçou mais ainda a questão, Uma né, não só beleza erotizada, né? Uma beleza que é erotizada. erotizada, né? Uhum. Sim, exatamente. E aí, nisso, só fortaleceu, uma coisa fortaleceu a outra. Que eu só consegui entender e me livrar disso quando eu comecei a falar do abuso mesmo. Que aí começou, aí eu mergulhei num autoconhecimento assim bizarro. E aí eu comecei a ver como aquilo influenciava, sabe? Nas minhas relações, nas pessoas que se aproximavam de mim, sabe? Nas pessoas que tinham interesse por mim, não só amorosamente, mas também de amizade, de tudo, sabe? De tudo. E aí é o outro lado, assim, que não é o lado sexual,
mas é as relações, né? As amizades também tinha essa questão de não conseguir. Ah, tá incomodado com alguma coisa? Não conseguir falar abertamente com a pessoa, não conseguir falar não. Eu tive muito. Hoje em dia, se você vê assim, que eu me posiciono, não sei o quê, que a pessoa não imagina como que já foi no passado, sabe? Como que já foi lá no passado que eu não consegui falar não. E isso é uma coisa que vem muito das gerações também, né? A minha mãe é muito assim, muito boazinha. As pessoas pedem tudo, ela não consegue falar não, ela ajuda todo mundo e tal, e esquece dela. Então, além do abuso, também tem essa coisa de família mesmo, que a minha avó com certeza era assim, ou era até pior que minha mãe. Então, sempre teve uma coisa aí também de geração e que fica na gente, né? Então, para criar consciência daquilo, começar, sabe, a entender, trabalhar o posicionamento, até hoje tem coisas que eu não consigo ainda me posicionar como eu gostaria. Mas a gente sempre, né, tá trabalhando e melhorando. Então também tinha essas coisas das amizades, que também foi influenciado também uma questão muito fria da minha parte, porque eu nunca conseguia estar nas amizades ou nos relacionamentos muito por inteiro, assim. Então sempre tinha uma coisa assim. Eu lembro que quando eu era mais nova, as pessoas falavam assim, ai, a Georgia é muito misteriosa e não sei o que e tal. E era muito por causa do que eu tinha mistérios escondidos mesmo, sabe? Tinham coisas escondidas que eu não contava pra ninguém. Tanto que tem aquela minha amiga lá no documentário mesmo, né? Que ela fala, a Jorge não falava tanto das coisas dela, a gente era amiga, mas ela não falava das coisas, dos relacionamentos, dos. E eu não falava, quer dizer, eu nem sei se essa parte foi pro documentário, que agora eu não me lembro, mas acho que foi, né? Dela falar assim, não, a gente era amiga, mas ela não falava, assim, então ela também só viu a coisa do abuso porque ela percebeu e tal, porque eu não ia falar, sabe? Então era muito pra mim, assim. Eu aprendi a lidar com as minhas coisas sozinha e eu não compartilhava com as outras pessoas. E isso foi mudando depois, só que eu fui olhar pra isso. Então também foi muito importante quebrar esse silêncio pra esse lado, né? De começar a aprender a me posicionar, começar a entender melhor a minha sexualidade. Então, assim, o que que eu gosto, o que que eu não gosto? Começar a me posicionar também nesse lugar. Não, não quero isso, não quero aquilo. Não, será que eu gosto disso aqui mesmo ou só foi me imposto que eu gosto disso? Será que eu quero fazer todo esse esforço para agradar o outro ou isso só foi sabe, me ensinado e está enraizado em mim? Então, comecei a fazer esses questionamentos e que é um eterno aprendizado também, porque como a gente não teve um início da sexualidade saudável, como deve ser, muita coisa fica misturada. Então, o que que tem a ver com abuso, o que que não tem, o que que, né? Ah, eu não gosto disso porque eu não gosto mesmo, ou é porque aconteceu lá no abuso? Sabe? Ou eu gosto. Então é sempre esse questionamento e essa descoberta, essa autodescoberta, digamos assim. Porque, na verdade, o espectro do abuso sexual, ele é muito extenso, né? Então, é essa, sabe, essa ansiedade por agradar, que mesmo que você já tenha recebido isso como uma herança aí geracional da sua família, isso se acentua, né? Então, a ansiedade por agradar, a falta de merecimento, a baixa autoestima, usar a sedução, né, para poder ser aceita, poder ser, né, bem recebida, enfim, tudo isso, né, as compulsões, sabe? Então, tem, por exemplo, você foi para um outro lado que foi o culto ao corpo, e tem outras meninas que engordam, né, para se esconder, para se Hum. proteger, né? Você teve aí uma parte da sexualidade, como é que se diz, preservada, né? Então isso não, você conseguiu ir para os relacionamentos. Tem pessoas que têm muitos problemas realmente com a sexualidade, mesmo depois de anos de terapia, né? Então é extenso, né? Esse espectro. Então é muito importante um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento, né? Por quê? Porque já teve que lidar muito só a questão da não confiança, né? Não confio em ninguém, porque a pessoa que eu confiava, olha o que aconteceu. Então, como é que eu vou sair confiando na vida, né? Então, tudo isso precisa ser algumas coisas ressignificadas,
Mas o abuso em si, esse trauma do abuso, ele precisa ser reprocessado, né? Porque não dá para ressignificar um abuso. Como que se ressignifica um abuso? O abuso, ao contrário, ele precisa ser significado, porque muita gente não entende que foi abusada, né? Então você precisa dar esse significado para a pessoa, para aí sim ela entender que ela precisa se curar, que ela precisa se tratar, né? Então, você fala muito da dissociação, por exemplo, né? Em alguns momentos ali, que a violência era tamanha, que você olhava para um ponto, você fala no documentário, você se retirava, né? Isso é uma Uhum. capacidade, é uma defesa do corpo. Tem uma professora de trauma que se chama Liana Neto, que ela fala lindamente sobre isso, que a dissociação é a sua defesa, é a defesa mais elegante que o corpo desenvolve, que o sistema desenvolve quando está correndo risco de vida, né? Perigo de vida mesmo. Então você some, se retira, né? Tanto que hoje o autismo subiu tanto, por quê? Porque as pessoas não dão conta, elas preferem sumir mesmo, né? Do que lidar com tamanha violência, enfim. Que as crianças ainda continuam, como a questão do apanhar, que você já citou aí, né? Então, o quanto é importante, né, Georgia, a gente ajudar as pessoas a entenderem que a criança precisa ser acolhida, que a criança precisa ser reconhecida, que as necessidades dessa criança precisam ser supridas, não só de alimentação, de, né, higiene, mas que vai muito além disso, né? Então, entender que essa criança está mais frágil, ou que essa criança, de alguma maneira, algo se quebrou ali, quando você perdeu seu pai, por exemplo, foi um marco ali muito forte, né, na sua vida. Então, estar muito atento para todas essas questões que podem estar acontecendo e para manter essa criança perto de você, junto de você, e não afastar, né? Porque aí sim vai ficar, ela vai ter a liberdade de poder contar algo que esteja acontecendo, porque nenhuma criança está isenta de passar por uma situação de abuso. Mesmo recebendo educação sexual, que é fundamental essa criança entender de limite corporal, o que são as partes íntimas, quem pode tocar, quem não pode tocar, essa rede de proteção. Tudo isso é fundamental para o desenvolvimento de uma criança, mas mesmo assim, né, com essa legião de vampiros que a gente vive no mundo cada vez crescendo mais, as crianças não estão isentas a isso, né? Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho agora como é que foi. Você utilizou muito, como eu vejo, assim, né, o skate, agora um olhar um pouco terapêutico, para você extravasar mesmo, né, toda aquela raiva, tudo aquilo que estava guardado em você, então aquela sensação de lidar, assim, com o próprio perigo, né, com correr riscos, né? Eu acho que o skate te ajudou muito nisso, o que é maravilhoso, porque a maioria das pessoas vão para as drogas, né? Dirigir bêbado, enfim, e por aí afora, né? E o contorcionismo, né? Que eu fico muito hipnotizada vendo o seu vídeo. Eu acho incrível esse trabalho que você desenvolveu, esse corpo, essa plasticidade, essa leveza que você conseguiu construir, né? E junto com esse trabalho que a gente vê nitidamente o quanto tem de técnica, o quanto tem de treino, né? É, tem também um conhecimento, né? Que você foi estudar um pouco sobre trauma, você foi estudar um pouco o que, que acontece no corpo, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que o contorcionismo te ajudou a ir Uhum. superando, porque a gente vai superando, né, Gê? A gente não supera, a gente vai superando ao longo, né? Sim. Teve uma coisa até que você falou do ressignificar, e dar significado. Eu até lembrei de uma menina que também passou por isso, né? E na época eu acompanhei muitas coisas dela e tal. Ela chama Dawn Watson. Ela aparece num documentário. Eu conheci ela por esse documentário, que é o Não Sou Seu Guru. Não é o documentário dela, mas ela aparece lá. E eu conheci ela por lá e tal, e eu comecei a seguir. Ela fala muito também, né,
de atravessar. Ela, é isso que eu queria falar, que ela chama muito de, eu acho uma palavra muito boa, que é atravessar o trauma, atravessar, né, a dor, atravessar as tristezas. Então eu gosto também dessa palavra, porque acho que é bastante isso, é você literalmente mergulhar, atravessar aquele turbilhão, né? Não necessariamente até o negócio da palavra cura também. Eu sempre achei, você não gosta de usar essa palavra. E aí eu gosto mais de usar cicatrizar também, né? Tipo, cicatriz da ferida, porque cura, inclusive, me lembra, a gente falou do vampiro, né? Outro dia eu descobri porque que eu não gostava dessa palavra, porque o vampiro, quando se fere, ele se cura completamente, né? Parece que não tem nada. Tipo, nada, nada, nada. Agora, pra gente, não. A gente vai ter uma cicatriz ali, né? Vai ter uma ferida que a gente vai fechar, que a gente vai cicatrizar. E ela vai fazer parte de você, o resto da vida, parte da sua história, né? Mas ela não vai sumir, né? E é importante a gente não querer sumir com aquilo, né? Porque eu quis, por muito tempo, querer sumir. Inclusive, onde eu vou entrar no contexto da contorção e do skate, né? Que quando eu comecei a andar de skate, até a Renata que falou, né, que ela se escondeu atrás das roupas. Inclusive, essa época do skate foi muito assim para mim. Porque eu comecei a usar roupa de menino, comecei a andar com menino e tal, e eu usava essa roupa larga por um bom período, porque era isso, porque eu não queria que as pessoas, foi como se eu tivesse me achado, assim, não só pela atividade do skate, né, ter uma coisa para me tirar de casa, para me dar esperanças, de conhecer outras pessoas também, outras famílias, para ter outras referências. Eu comecei a frequentar a casa de outras pessoas também, né? E isso foi muito importante para mim, foi essencial de eu ter essas outras referências também. Até porque nos relacionamentos, como a gente falou, questão do posicionamento, muitas vezes eu não me posicionava, não, porque a referência que eu tinha era tão ruim lá atrás, sabe? Que eu às vezes achava que aquilo era de boa, que tava tranquilo, que não era nada demais. E quando eu fui ver, eu tava num relacionamento abusivo, ou com. Não um relacionamento abusivo, né? Que às vezes a gente já acha que é aquela coisa escrachada. Mas sim, tinha coisas super abusivas ali no meio que eu não conseguia ver, mesmo eu tendo tido aquelas referências boas, assim, né? Mesmo assim, pra você ver como que fica enraizado. Mas conhecer outros lugares, outras pessoas, outras possibilidades, saber que eu podia andar de skate, um dia eu podia sair do país, podia viajar, qualquer coisa, e não tinha como pensar isso da onde eu nasci ali, com a realidade financeira que minha família tinha. E o skate também me deu isso. Então também deu esse lugar de eu poder sair de casa, poder expressar também a minha raiva ali, o que depois de um tempo ficou negativo, porque virou uma coisa meio autodestrutiva, né, e tal. Mas no início foi muito importante. Eu usava aquelas roupas porque eu queria esconder ali meu corpo. Então eu queria, porque eu tava muito também no meio de meninos, né? Então eu também não queria ser vista, né, de uma forma ali que as pessoas Sim. me sexualizassem, quisessem ficar comigo, achar, é a menina aqui, a única menina, então a gente fica em cima dela e tal. Então eu queria me igualar um pouco aos meninos, entendeu? Para não ter essa. E assim, no início, por muito tempo, assim, foi muito bom, porque eu não realmente não tive esse lugar. Eu tinha relação com os meninos ali do skate, tinha aquela amizade, mas não tinha uma relação deles me dar em cima de mim, me sexualizar e tal, ou ficar, sabe, tentando coisas, sendo que foi Você tinha uma maravilhoso, assim. capa de proteção ali, né? Tinha uma capa de proteção e os meninos meio que te acolheram ali, né? E foi importante também para ter uma referência de figura masculina ali que não fosse negativo. Então também foi importante para não dar essa construção, seguir com essa construção da imagem masculina mesmo, ali, de ter amigos homens. Acho que isso foi importante para mim ali no processo, sabe, Sem ao longo da dúvida. minha vida, assim, de entender que nem todos os homens e tal iam sempre estar me olhando e tentando alguma coisa sexual comigo. Então foi muito, muito importante também esse momento ali do skate e tá em volta de meninos, né? E quando eu comecei a andar muito de skate, tudo,
quando eu comecei a ficar melhor no skate, assim, andar melhor e tal, eu também passei nesse período de casa, um período muito difícil da violência doméstica. Que ele tava, assim, no pior fase, assim, de muita violência, era todo dia, todo dia, todo dia. Então eu comecei a ter problema na escola, isso nem conta no documentário, assim, mas eu repeti de ano 2 vezes o primeiro colegial, né, o primeiro ano. Eu tinha uns 15 anos, porque era impossível acordar, porque era de manhã, né? E ele ficava fazendo baderna até de madrugada. Então, nesse período, foi muito difícil em casa. E eu descontava tudo no skate. Tudo no skate, tudo... Só que nessa fase, começou a ser uma coisa muito negativa, porque eu tava me autodestruindo, assim. Porque na época, imagina, 15 anos. Eu nem queria saber de cuidar do corpo, de nada. Eu comia, tipo, traquinas, bebia Coca-Cola. E se deixasse, eu comia só isso. Jantou, não tava nem aí. Não tinha essa Auge da noção. adolescência, né? O auge, assim. Exatamente, não tava nem aí. Então, assim, só queria andar de skate, nem bebia água direito. Não tinha muito também essa consciência, essa educação de alimentação. Não tinha muito, não tive muito isso. Então, pra mim, tanto faz ali. Aí foi quando eu machuquei, né? Eu sofri um acidente com o skate que eu tive que operar os joelhos. E que isso também não entramos ali muito no documentário, mas que foi uma época muito também difícil, porque é o que aconteceu. Eu tive que voltar para casa naquela situação. E primeiro foi um joelho que eu operei, aí eu tive que ficar 6 meses de cama. Então, Uau! aí você imagina assim, mas assim, muito positiva, com muita fé que ia dar certo, que depois. Então eu fui sempre me nutrindo, né, com filmes, livros e coisas assim. Aí eu pegava, tinha diário, né, que eu sempre tive essa coisa de escrever, então eu tinha um diário que todo dia eu escrevia. Aí eu fazia desenho, então isso era uma forma ali de continuar positiva. Só que depois eu voltei a andar de skate, tava tudo dando certo. Aí eu tive até patrocínio nessa época de uma marca e tal. Então, assim, era o skate. O skate era o grande sonho da minha vida, assim, que eu ia ainda viajar, mesmo com uma coisa do joelho. Só que aí eu fui, machuquei o outro. Aí eu operei o outro. Aconteceu tudo de novo. Aí eu já sabia todo o processo de recuperação, de cirurgia, tudo. Aí tive que ficar em casa de novo. Só que nessa segunda vez, eu fiquei destruída, assim, psicologicamente, sabe? Aí foi quando, assim, meu corpo realmente falou, nossa, quanta merda, não dá mais pra ser forte. Haja Então, resiliência, né? ali a resiliência deu uma baixada, assim. E aí foi quando eu comecei a ter crise de pânico, eu tive um episódio de depressão também, se eu queria dormir e tal. Eu tava aquela coisa assim, nossa, não importa o que eu faça pra seguir e ter coisas positivas na minha vida, sempre vai acontecer uma coisa ruim comigo. Então isso ficou muito registrado, muito forte em mim nessa época. Mas, pelo outro lado, né, eu conseguia, não sei, acho que um poder ali de conseguir transformar as coisas novamente, porque depois dessa coisa do joelho, que eu conheci o circo. Que foi quando eu conheci a contorção e tal. Porque aí eu machuquei o joelho, aí eu ainda andava. Depois eu voltei a andar de skate, porque eu sou bem resiliente, né? E teimosa. Então, mesmo com os dois joelhos lá ferrados, eu fiz a recuperação e voltei a andar de skate. Só que perto da pista, que era lá em São Bernardo, tinha um projeto social, que era o projeto social que aparece lá, né, no documentário. E aí, quando eu vi aquilo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que as pessoas tinham muita intimidade com o corpo delas ali no circo. Então elas ficavam de top, de short, assim, perto, e eu via que ninguém sexualizava ninguém, se encostavam, faziam coisas juntas, portagens, ajudavam no alongamento. E era uma coisa natural, e era uma coisa que eu nunca tinha visto assim, né? E pra mim, eu me interessei nisso também, no ambiente do circo. E aí, quando eu vi pela primeira vez um vídeo de uma contorcionista lá do Circo de Soleil, que me deu essa coisa, nossa, eu quero fazer isso. Mas naquela época eu nem sabia que a contorção ia trazer esse lugar do corpo, assim, de afeto, de eu começar a ter uma outra relação com o meu corpo, que até então era muito agressivo por causa do que eu tinha vivido com o skate. Então eu divido em duas partes, assim, né? O esporte me salvou para isso que você falou, até da bebida, de não ter. Até porque, assim, sinceramente,
a história do meu pai me ajudou bastante. Porque eu tinha muito medo de me envolver com bebida, assim. Também eu já tinha uma aversão. Porque imagina, tinha um pai que tinha morrido disso. Viu meu padrasto a vida inteira, né, beber. Então eu tinha uma aversão a esses ambientes de bebida. Ai, vamos ficar bêbado. E uma coisa assim que tem de adolescente. Tipo, até cheguei a beber. Várias vezes eu fiquei bêbada, vomitando. Mas foram raríssimas. Eu nunca tive esse gosto por isso, sabe? Eu sempre tive uma coisa assim, nossa, não faz sentido isso daí. Isso aí não faz sentido. Então eu sempre me afastei. Mas o skate com certeza me salvou desse Maravilha. lugar, das drogas, da... Com Deixa eu certeza, da só depressão. um parênteses, um minutinho. A live em geral dura 1 hora, né? Não sei. É? Nós estamos aqui já avançando isso. Caso caia, eu te chamo de novo. Pode Tá, ser? tá. Aí eu É que abro essas de coisas de novo. live às vezes duram, algumas vezes vai, É, continua, não sei. vamos tentar aqui, nós vamos indo. Se cair, né? Eu vou tentar ver como é que salva e tal, porque eu não tenho muita habilidade nisso, mas vai dar tudo certo. E aí a gente segue. Mas vamos seguindo aqui, vamos ver o que que acontece. Tá. Então, você começou agora a falar do circo, né? Que tá, eu sei, Renata tá maravilhosa mesmo. Não quero que caia por nada isso. Você fala do circo, que foi um momento assim que foi um marco ali muito importante, né? Onde você entendeu, ali foi uma virada de chave, né? Ficar claro isso. Falou, uau, olha aí o caminho se abrindo. Você tem um anjo da guarda incrível, né, guria? Porque as coisas vão. Eu digo que isso é um espírito forte. Eu também me sinto muito assim na vida. A gente cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, né? Então, essa construção de resiliência é que vai nos ajudando a entender que, puxa vida, ok, eu precisei durante muitos anos da minha vida sobreviver, né? E tudo isso, essa força toda que eu tenho, é que me impulsiona para cima, né? E aí, quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu me organizo na vida, eu vou conseguindo inverter essa balança, né? Eu vou conseguindo trabalhar isso. E isso acontece na Exatamente. realidade para todo mundo, né? Acontece para as pessoas em geral. Umas, claro, tiveram caminhos mais abertos, né? Mais tranquilos, e outras precisaram abrir a picareta, né? Ali. Mas é possível, né? Sim. O interessante disso é a gente entender que é possível. Eu queria agora que você contasse, que eu estou um pouquinho preocupada com o tempo mesmo, que eu não sei o que pode acontecer. É, e aí, se a gente, depois você até pode retomar essa questão do contorcionismo. Mas o por trás, assim, do documentário, né? Como é que foi essa ideia? Vamos fazer esse documentário? Como é que é? Está tão exposta agora, né? Que você Uhum. tá, o que impactou a sua vida com relação a esse documentário? E quais são os seus projetos, né? O que você pensa fazer agora com essa temática daqui para frente? O documentário é uma história bem, bem legal. Inclusive, você falou do Anjo da Guarda, né? E eu não consigo, assim, não levar em consideração, né, o lado todo espiritual, né? É uma coisa muito minha, assim, de toda essa história, porque antes desse documentário teve uma proposta uma outra pessoa assim que teve a ideia também do documentário. Aí, enfim, resumindo, não deu certo porque eu não aceitei, porque era parecia ser um documentário assim que eles queriam apelar, fazer uma coisa sensacionalista, não sei o quê, e eu não queria assim dessa forma, porque eu queria passar uma mensagem como foi passada agora, né? Então, ter esse detalhe do cuidado com a figura também da minha mãe, porque eu acho que é muito fácil. Eu sei que tem mães muito escrotas mesmo que são, né, pessoas bem responsáveis e culpadas também pelos abusos das crianças, mas eu sei que a Da minha mãe turma teve dos vampiros. responsabilidade. É, mas ela tem todo um contexto, então eu tinha que também preservar esse lugar da minha mãe que também foi vítima. Então, eu tinha muito essa questão. E com essa galera não deu certo. Eu falei, não vou assinar, não vou, tipo, por mais que eu quisesse fazer para ajudar as pessoas e tudo, mas não deu certo. Aí eu fui para
Depois passou 2 anos e surgiu a proposta de novo desse documentário, que é a minha amiga Lu, que é a produtora, a gente morou junto no Rio e tal, e ela sabia dessa história, né, do outro documentário que eu não tinha aceitado, e ela era amiga da Bia, que é a diretora. E um dia a Bia chegou para ela e falou que queria fazer um documentário sobre abuso e tal, que ela estava pensando nisso. Ela falou: eu tenho uma amiga que ela conta a história dela, ela fala da história dela e tal. E não sei, vou juntar vocês, vocês conversam e tal. Aí foi quando eu conheci a diretora. E a gente começou a conversar tal, pra ela ver se queria fazer o documento. Ela não sabia se ia fazer só comigo, ou com todo mundo, ou com várias pessoas e tal. Até que ela decidiu lá, e foi decidindo com a Lu como que ia produzir o documentário, e me convidou pra fazer a história e eu aceitei, porque foi quando eu assim, já tinha essa vontade, né? E eu fui me trabalhando muitos anos também pra falar e tal, mas nunca pensei, tipo, vamos fazer um documentário, né? Não nesse sentido, mas eu já tava falando, já queria, já tinha essa vontade de ajudar as pessoas, porque eu acho que cada um também, nesse lugar de atravessar, digamos assim, encontra um caminho. Tem gente que vai se trabalhar e não necessariamente vai querer, botar e se expor pro mundo. Eu já tenho uma coisa mais visceral de falar mesmo, né? Depois de ter tudo trabalhado ali dentro de mim, de falar mesmo, de inspirar outras pessoas com a história, não guardar essa história só pra mim. Porque eu sei que tem muita coisa pesada, muita coisa ruim que aconteceu, mas também tem muito, eu valorizo muitas coisas boas também que aconteceram ao longo da minha vida, toda a potência que eu tive para explorar com o meu corpo, toda a carreira que eu tive, as coisas que eu consegui conquistar e sem assim, sem ser uma pessoa privilegiada, digamos assim, né? Sou privilegiada pelo fato de eu ser branca. Nesse lado eu sou bem privilegiada, mas eu digo privilégio de dinheiro, de apoio dos pais, esse tipo de coisa, né? Então, eu sei que eu conquistei muita coisa ali na resiliência mesmo, sabe? De ser teimosa também. Não, vou fazer, não vou. Acho que o negócio de não se conformar, sabe? Não vou Você me não conformar. desistiu de você, né? É, não vou me conformar em ter essa vida, não vou me conformar de também ver outras pessoas passando por isso e eu ter a oportunidade de fazer um documentário e não fazer, sabe? Por mais que tenha sido um processo também difícil, o antes, a ansiedade de se preparar, né? A sensação maluca, que até agora eu ainda tô assim, não tô sabendo estruturar direito ainda, mas é muito doido você saber, né, que qualquer pessoa aleatória, assim, que você nunca viu na vida ou que nem me conhecia através do circo, viu o meu documentário na TV, sabe? Esse fim de semana que passou em especial, Dia das Mulheres, vieram umas pessoas falar: eu vi seu documentário aqui na TV, lá e tal. E nunca tinha me visto na vida, me achou através do documentário. Então é uma sensação assim, nossa, ao mesmo tempo, nossa, que legal, mas ao mesmo tempo daquela sensação, caramba, nossa, eu tô muito exposta, né? Só que no fim eu penso que eu não ligo muito para essa exposição nesse sentido, porque eu sou pela verdade, sabe? Pela verdade e pelo amor. Tudo que eu falei ali é com amor para uma coisa positiva, de prevenir, da proteção à infância, tudo. E é a verdade, assim. Não tem nada ali que não tenha acontecido de fato. E por mais que eu tenha mostrado essa vulnerabilidade, como eu falei no documentário, né, isso que aconteceu comigo, né, não me resume, não me limita, eu não sou o que aconteceu comigo, assim. Então, como eu tenho muito orgulho por tudo que eu consegui transformar também, né, das coisas negativas em positivas, inclusive você falou disso agora, eu lembrei que ontem eu fiz um vídeo sobre isso, que agora, inclusive, tem a ver com os projetos, que agora, assim, muita coisa nova, né? Tem as coisas que a gente já fez, como roda de conversa com as meninas, então estão aparecendo aí exibições do filme. Vai ter em Brasília, vai ter em alguns lugares que vai ter exibição no cinema mesmo. Então a gente quer ir fazer roda de conversa também, como a gente já fez em outros lugares. Quem sabe, assim, né? Estou esperando os convites, mas palestrar sobre o assunto também, né? Dar palestra sempre foi uma coisa também que eu achei que seria incrível de eu fazer, que eu estaria aí fazendo. Aí eu tô nesse processo do livro também.
Então, né, o livro é uma coisa demorada porque eu tenho que lidar com o trabalho, com um monte de coisa junto, e escrever para mim é um processo assim, muito íntimo, muito introspectivo, então às vezes fica muito difícil botar no meio da rotina, assim, de você, sabe, ficar para dentro, não ficar para fora, e achar esse lugar de escrever de novo, mas eu quero, né, botar o livro logo aí para jogo. Já tem gente pedindo, assim, né, porque como fala do livro no documentário, eu quero o livro. Fala, ai, gente, calma que vai sair porque eu não quero relançar o mesmo livro que tinha antes, eu quero colocar coisas novas, né? Faz muito tempo, tem textos novos e tudo. E eu tive um grupo de apoio um tempo atrás, muito tempo atrás. Aí eu fiquei sem mexer nele, sem fazer nada com ele. E ele chama Fênix. E aí eu queria voltar a fazer pelo menos uma vez por mês com pessoas que sofreram também, né? Então, já tenho em vista, inclusive, se você quiser participar, né? Porque tem uma psicóloga, aí também gosto de levar terapeutas e tudo mais, e para estar ali também, né? Por mais que eu que conduzo o grupo, ter as terapeutas também para acrescentar, ou se precisar atender, falar com alguém ali que esteja precisando ali no momento, né? E agora eu Nossa, criei esse canal. honra total, será uma honra. Tá Pode me super chamar. convidada para participar do grupo. Depois vamos conversar sobre. E aí eu Pode também me criei um chamar. canal no YouTube agora, né? Eu tinha um TikTok que até aparece no documentário, né? Que falava sobre essas coisas de conscientização. Aí eu quero voltar a postar vídeo lá também. Não só na conscientização, mas também para falar com os sobreviventes, com quem passou por isso também. E falar dessas coisas, né? Dessas camadas emocionais, psicológicas e tal. E do corpo também, né? De levar ferramentas que eu usei através do meu corpo, através da contorção. Às vezes, não, a pessoa se assusta, não, mas eu não vou fazer contorcionismo. Mas calma, gente, não precisa fazer exatamente contorcionismo, é porque isso virou minha profissão. Mas não precisa fazer contorcionismo para trabalhar essas memórias do corpo, para você conseguir ali ter uma outra relação com o seu corpo, caso você sinta que tem alguma trava, algum lugar ali que esteja mal trabalhado, né? E aí eu criei esse canal, aí o mesmo nome do TikTok, que é Corpo Identidade, eu criei um YouTube, que agora só tem um vídeo, eu nem divulguei ainda. E aí ontem eu gravei esse outro vídeo, falando sobre a nutrição, sobre as coisas que a Então, gente divulga aí agora de novo. Como é que chama o canal? Corpo e Identidade. Corpo, identidade. Se você botar assim no YouTube, eu tenho dois canais, né? Eu tenho um canal no YouTube que é de flexibilidade. Então não é esse, que a pessoa vai entrar e vai olhar lá aulas de flexibilidade. Não é esse canal. Tem esse canal também, mas não é um que tá assim, ó, começando do zero. Então tá, Georgia, corpo, identidade. E aí o TikTok chama corpo, identidade também. Então eu vou voltar a postar vídeo nele e tal. Ontem eu já postei um, né, no TikTok. Aí criei esse pro YouTube e quero voltar a postar, mesmo que não seja um canal que não tem nada a ver com trabalho, com nada assim, mas é um canal para intimista, assim, né? Que dê esse lugar para as vítimas mesmo, para a gente trocar, chegar nas pessoas certas a mensagem ali. Maravilhoso, porque tudo se conecta, né? Eu digo que chega um momento na vida que a gente liga os pontos, aí a gente entende tudo que a gente fez, porque tudo tem a ver com tudo, né? Então, isso é muito incrível. Esse documentário, gente, agora eu vou dar um recado aqui para todo mundo que está nos assistindo e que irá nos assistir. Esse documentário virou uma ferramenta de educação. Vocês podem utilizar para quem é educador, para quem é terapeuta, para pais, né? Para a sociedade como um todo, porque é realmente uma abertura de olhos. Esse documentário ele está numa sensibilidade, sabe, uma delicadeza. As partes mais difíceis, né? Aparece a Geórgia na arte, como contorcionista, como enfim, expressando realmente, né, essa dor que é tão visceral, que é tão difícil de lidar. Então tem uma beleza ali, né? Eu assim já vi 3 vezes e cada vez que eu vejo eu entendo uma coisa diferente, me toca por um lugar diferente, né? Então tem que ser utilizado como ferramenta de educação, né? É assim, a lição de casa obrigatória, eu diria. Tem uma outra coisa que eu quero te dizer. Tem uma técnica que eu trabalho do reprocessamento de trauma que se chama focalização.
A focalização é uma maneira da gente poder acessar todas essas memórias, a gente acessa o inconsciente, o fragilizado, o que ficou quebradinho dentro da gente, está mais difícil ali de emergir, né? Então, na focalização, a gente diz que nós, né, eu, você, nós temos. O ser humano é incrível, ele é potente. É como se nós fôssemos assim um grande forno quentinho, né? Onde tudo cabe ali. Tanto as partes fragilizadas, tanto as coisas que não foram boas, como as coisas que foram boas, a nossa potencialidade, tudo nos habita, tudo mora ali dentro, né? Então, essa capacidade da gente estar na presença, que eles chamam os focalizadores de self-present, né? É a adultidade, na verdade, né? A gente poder compreender que somos maiores do que tudo isso. Então, vivemos sem muitas coisas, né? Tudo isso nos compõe, tudo isso conta a nossa história, mas nada disso te define, nada disso me define. A gente é muito maior do que tudo isso, né? E tem uma, eu gosto de citar, né, quem a gente estuda, porque são os nossos mestres, né, os nossos mentores, os nossos grandes anjos da guarda. A professora Eliana Neto, que também é uma professora de trauma maravilhosa, ela diz que tem o incrível e o terrível do trauma, né? O terrível é quando você fica lá emaranhada e não consegue se destravar daquele lugar. E o incrível é exatamente essa força, né? Essa potência, que também por ter vivido isso, por ter criado tanta resiliência, você floresce, né? Que é aquela plantinha que nasce no meio do cimento, né? Aquela força de vida que vai para frente, né? Que realmente não desiste de si mesma, né? Então agora, eu acho que a gente já pode começar a se direcionar um pouquinho para o final. Eu gostaria, Gê, que você dissesse assim, o que você quiser, claro, ainda antes, né, disso, mas depois eu gostaria que você deixasse uma mensagem, assim, né, para as mulheres, para as mães em especial, né? Mas antes disso, eu quero que você conte ainda um pouco mais. O que você acha que ficou faltando, assim? Deixa eu pensar. Ah, teve uma coisa que eu ia. Que é legal, vai até dessa coisa de mulher para mulher também, porque às vezes eu também vejo muito julgamento de uma mulher com outra. Por exemplo, em situações de você ver uma menina muito nova e ela às vezes já tá assim, muito na concepção das pessoas, né, com a sexualidade muito aflorada. E já tem esse lado que as pessoas falam, nossa, 13 anos e já tá assim, já tá. E eu sempre olho para essas meninas, né, como a gente falou lá, dos sinais e tal, de quando você é muito cedo iniciada a sua vida sexual. E às vezes a gente julga muito mulheres que têm essa hipersexualização, digamos assim. Mas fica muito difícil julgar, porque a gente não sabe o que aquela menina passou. Então, às vezes, ela foi super estimulada desde cedo. E é por isso que ela tá. Eu vejo ela também assim, é uma criança ainda, né? Jovem, não tem tanta consciência ainda. E às vezes ela pode ser uma vítima da nossa cultura, vítima de um abusador, né? Então, da gente também olhar e se questionar, assim, será que eu julgo? Às vezes é um pedido de ajuda também em Perfeito. outros lugares, outras camadas, né? E também falando de mulheres adultas que ficam com essa coisa, eu sou livre, vou mostrar meu corpo e tudo mais. Tipo, você pode ser livre mesmo para mostrar o que você quiser e é isso aí. Só que tem muita mulher que, na minha visão e pelo que eu já estudei, que às vezes tem um comportamento assim justamente porque nunca sentiu que o corpo era dela durante a vida. Sempre era de um outro, sempre servia para um outro. Então, isso de você achar e mostrar a sua liberdade sexual é uma forma de você falar: não, o corpo é meu
e eu posso mostrar assim. Então, às vezes, tem muita coisa dentro desses comportamentos que a gente não sabe o que é, né? E como a gente falou lá atrás, nem toda mulher fica travada sexualmente. Tem mulher que fica muito aberta sexualmente e mesmo que não tô dizendo que vai transar com todo mundo, mas que tem ali, mostre uma liberdade sexual, que às vezes no fundo nem acontece de verdade, mas ela demonstra ali pra falar que o corpo é dela. O corpo é meu, e é isso. Perfeito. Então a gente tem que também sempre ver, porque são coisas que não são muito faladas mesmo. Nem toda pessoa fica travada. Tem gente que vai pro outro lado e que é muito julgada, né? Já ouvi também assim, mas como é que ela foi abusada? Ela é toda aberta, toda assim, né? Falando de uma menina. E eu assim, Por mas não conta tem a desse ver. por conta dessa extensão do trauma, né? Cada uma vai para um caminho, né? Então ter esse Exatamente. olhar generoso para o feminino é maravilhoso, né? Isso é que precisa mesmo a sociedade para as mulheres se unirem cada vez mais, que é a tal da sororidade, que é tão distante ainda de muitas de nós, né? Então, isso que você está falando é incrível, é super importante, é realmente ter esse olhar generoso de acolher. Porque essa mulher, quando ela se sente acolhida, ela entende que, inclusive, é desnecessário, né? Não precisa de tanta exposição, de tanto. Né? Não é por aí que você vai mostrar a sua beleza, que você vai seduzir, que, enfim. Mas, nossa, perfeita assim, a sua colocação. E manda ver, vamos embora. Continua falando que a gente está amando. Talvez, Tchê, o que, que você acha? A gente poderia abrir para umas 3 perguntas, Sim, assim, né? podemos. Eu estou vendo, tem uma amiga que é Renata, que está louca para falar alguma coisa, né? Então, Pode e falar, aí Renata. porque eu queria que depois você desse uma mensagem aqui pra gente, né? Então, Renata tá por aí ainda? Ou quem quiser, né? Vamos fazer uma perguntinha aqui pra gente. Vamos ver se alguém se manifesta. Pelo menos Hum, já tinha. Pode. E também, às vezes, tem um delay, né? Às vezes a pessoa tá escrevendo, mas tem um delay. às vezes tem, exatamente. Bom, Ixi. de toda forma, então, se chegar, né? Mas eu gostaria de te dizer que o que eu fiquei feliz, guria, com nessa nossa conversa, porque, Gê, você entende quanto você dá voz para as pessoas, né? A cada vez que você conta essa história, o quanto você fala pelas pessoas que não estão conseguindo ainda contar, né? Eu acho Você que eu ainda tem não essa. sei. Acho que ainda não exatamente caiu tanto a ficha. Se eu sei, mas não sei, entendeu? Então saiba, viu? Tô te dando esse feedback. É muito importante isso, porque cada vez, né, que uma de nós se levanta, você fortalece, né, essa tribo, na verdade, né? Então, as pessoas entendem que é possível, né? E por que não? Por que não eu, né? Sim. Eu gosto de Então, isso é uma frase que era uma voz puxa a outra. perfeito, que lindo, né? Que Porque lindo. Uma voz puxa a são. outra. Exatamente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de arrematar? Então, você pode Então, depois deixar assim, uma mensagem. é uma mensagem que eu poderia falar para, no geral, né? Para as mães, para as pessoas que já passaram por isso também. Principalmente assim, as pessoas que passaram por isso, vamos começar por elas, né? Para você nunca se conformar com o que aconteceu com você, de você se sentir talvez de forma que você está quebrada, ou que você nunca vai poder conseguir falar sobre isso abertamente, ou de uma forma que não doa mais, né? Você falar e você
sentir que aquilo fez parte da sua história, mas que aquilo não faz mais você se sentir mal, não faz mais você se sentir vergonha, não tem o mesmo peso, a mesma dor como tinha antes. É como se você dominasse e controlasse aquela dor, aquela tristeza, todos aqueles sentimentos, né, que já foram muito intensos. E às vezes pode ficar uma coisa ou outra depois que a gente se trabalha, sempre tem um processo ali para você mexer, para você aprender, mas isso é a vida, né? Não é só porque a gente passou por um abuso. Na verdade, a gente está se reconstruindo e melhorando e se conhecendo a cada dia. Então, isso que aconteceu com você vai fazer parte desse papel, né? Desse pacote de estar sempre se Exato. conhecendo, de estar sempre se melhorando. Mas é possível, sim, né? Você dar voz para essa dor. É fácil? Não é fácil. Assim, vou dizer que hoje eu falando aqui pode parecer que, nossa, como ela é bem resolvida, mas eu sofri muito, gente, muito, muito. Eu passei por momentos assim que eu não sabia como eu ia conseguir sair daquele lugar. Mas eu consegui. E se eu conseguir, eu acredito que outras pessoas também encontrem o caminho delas, mas que nunca é uma receita de bolo, não pode não ser o mesmo caminho que o meu, e cada um vai descobrir qual é o seu caminho, se conhecendo, se trabalhando, tendo um pouco, digamos assim, de esperança, de fé, né, também. Não, independente de religião, de qualquer crença, você ter fé na vida, você ter fé em você mesma, de que é possível e de que você não é aquilo que aconteceu com você, né? Não é uma definição Essa da sua conexão vida com a no resto da sua vida. espiritualidade, né? Com essa espiritualidade que te ancora, né? Que você percebe essa força mesmo, né? Que emana de dentro de você, né? E também você tem um trabalho. Eu sou terapeuta, a minha abordagem é corporal, né? O trauma, ele fica no corpo, né? Ele se instala ali no nosso sistema nervoso. Então, todo esse trabalho que você tem com a corporalidade, que necessariamente não precisa virar contorcionista, mas esse trabalho que você faz, inclusive, a Georgia, ela dá aula, né, gente? Eu acho que não sei se todo mundo entendeu, mas ela ajuda as pessoas nesse sentido, assim, o trabalho dela profissionalmente também. Vai fazer com que isso se mobilize, né? Então, esse sistema nervoso, ele vai ficar mais flexível, né? Porque esse Sim. padrão enrijecido, o trauma é fixação, né? A coisa está presa, está fixada. No movimento, isso se solta, isso se Isso vai ser. desbloqueia, né? Então, isso é muito interessante também da gente entender, né? Tem alguém perguntando aqui se Georgia entende que vive algum processo aditivo. Aqui, de Aditivo. novo, a mesma pessoa acho que está perguntando. Como você entende que os processos aditivos dopaminérgicos podem ser interrompidos em vez de migrados? Objetos diferentes de adição. Não apareceu para Processo mim essa pergunta. não apareceu? Ele está aqui, ó. Não. Como você entende que os processos aditivos dopaminérgicos podem ser interrompidos em vez de migrados? Objetos diferentes de adição. Então, na Gente, verdade, mas aí vocês estão falando muito difícil. Tem que fazer uma é, pergunta na minha língua. Kátia, você poderia, então, ter... Adorei. Vamos lá, Usando das Kátia, se palavras você puder difíceis ser que eu mais não sei se eu tenho clara. certeza. Vamos lá, Não vamos sei ver se eu se a tenho certeza se Kátia... eu entendi. Exatamente. Eu acho que entendi, mas se você puder deixar a sua pergunta um pouco mais clara, vai nos ajudar aqui. Olha, tem um monte de gente aqui, Eliana, a Lu, a Nossa, não Renata. apareceu pra mim essa pergunta. Será que é porque mandou pelo seu Instagram? Será que é isso? Talvez. Vamos ver. Que a última tá da Renata. Dopaminérgicos, substâncias, medicamentos.
Então, os vícios aí, a Kátia está falando, né? Então, o que que é isso, na verdade, né? Quando a gente começa a se viciar em algo, né, existe uma carga de dopamina que se amplifica dentro da gente e a gente, aquela sensação é incrível, ela abre para um outro processo e você quer repetir, né? Você quer repetir porque você quer alcançar de novo aquilo novamente, né? Isso eu não Então, entendi se ela tá perguntando do que a gente falou lá do vício lá no início, do abuso, ou é de me alguma outra coisa, parece Me parece que sim, que tem a ver com essa questão do vício, né? Lá que a gente falou no início. ou de Como algum vícios podem ser remédio. interrompidos ao invés de migrados. Então, esse espectro do abuso, que ele é muito amplo, né? É, como é que eu entendo isso? Então, às vezes você consegue solucionar um desses processos, né? Então, você melhora, por exemplo, sua questão da atenção, né? E aí, daqui a pouco, cai de novo para uma baixa autoestima, né? Então, isso vai oscilando, na verdade, dependendo dos gatilhos que acontecem, né? Você está super legal, nos viciamos em dopamina durante o abuso e buscamos dopamina de outra forma na vida adulta. Isso, exatamente, é exatamente isso, Kátia, que acontece, né? O que que a gente faz, na verdade? O vício, você abre para o vício. Imagina uma criança muito pequenininha, né? Essa carga dopaminérgica é um download que acontece fora de hora. Então, esse corpo recebe essa carga, né, de adrenalina, de dopamina, e ela vai ter que lidar com isso durante a vida dela toda. Então, tem o processo ali. Enquanto o abuso está acontecendo, ela está sendo, vamos dizer assim, não sei se a melhor palavra é essa, abastecida, né? Até que ela consiga se desvencilhar desse abuso. E aí, depois, esse corpo, ele está viciado, né? Existe um estresse tóxico ali dentro que precisa ser alimentado. Então, é muito natural que ela vá buscar um outro tipo de droga, né? Uhum. Que ela Ah, sim. continue alimentando. Será que eu fui Essa, clara? Não fui clara? essa parte do vício, assim, isso eu nunca vi, nunca estudei dessa parte. Não, agora que eu tô aprendendo com você. Mas eu poderia dizer, assim, até pra moça que perguntou, pelo que você falou agora, eu acredito que esse lado foi para onde eu fui pro skate e pro treino, né? No circo. Exato. Você foi para os Muito treino. esportes, né? Você É. conseguiu, na verdade, vamos dizer assim, gastar esse estresse tóxico, né? Você conseguiu botar isso para fora de você. Porque esse estresse que vai nos consumindo, ele precisa de alimento. É como é a nicotina, é o álcool, é a maconha, é o sexo exagerado, né? A compulsão com compras, é comida, tudo isso, né? Então migra assim, Kátia. Eu acho que sim, realmente existe uma migração se não for trabalhado, né? Se você não trabalha isso, se você não processa, não cuida dessa ferida, isso precisa ser alimentado, né? Retroalimentado, né? Que eu também nunca fiz assim o uso dessas coisas e de remédio também não. Nunca usei remédio, né? Embora eu tivesse tido coisa de pânico, crise de pânico, de ansiedade, em alguns períodos da minha vida eu também nunca fui por esse lado. Eu sempre consegui, depois de um tempo, reverter de alguma forma. Não precisei chegar nesse nível de tomar remédio também. Então, eu nunca fiz uso assim de nenhum medicamento assim Sobretudo desse tipo. porque, Georgia, o contorcionismo ele é muito exigente, né? Ele requer, ele demanda muito, né? Então, quando a gente vê você ali, né, nos poucos reels que eu consegui te acompanhar, a técnica é clara, né? É clara, gente, como é que ela consegue fazer aquilo, né? Então, é muito claro a exigência dessa técnica, desse treino que você precisa ter.
não dá, não combina. Não dá para ter uma pessoa adicta Não fazendo dá, aquilo. Não consegue, né? não dá. Então, isso te salvou muito, né? Isso foi muito especial e importante na sua vida, né? Sim. Tem que ter muita disciplina mesmo. Qualquer coisinha que você faz diferente já influencia. Você beber um pouquinho no fim de semana, na segunda-feira você vai sentir já no corpo que o treino não tá igual, sabe? Qualquer coisinha, ainda mais agora que eu passei dos 30, né? Você fica ainda mais sensível, você tem que ser ainda mais regrada, porque o corpo muda, né? Vai ficando mais Sim. velho, o corpo muda, você vai lidando com um corpo diferente para fazer a mesma coisa que você fazia antes. Então, eu tenho sentido muito isso também. Então, tem que ter muita disciplina mesmo, não dá pra dar bobeira assim também com essas outras Não, coisas. E realmente me salvou. Total. nem se sabe. Imagine eu com 70 aqui, né? Olha, a Renata, ela também tem um podcast chamado Da Dor para a Cor. E ela está contando aqui, ela está dizendo que ela quer você no podcast dela. Vou fazer a ponte aí entre Olha, vocês. já Tá? aceitei o convite, viu, Renata? Não tá aparecendo para mim aqui as perguntas, mas você vai me falando, tá? Porque É, não talvez é sei porque qualquer coisa. esteja entrando por aqui, né? Então ela está sugerindo isso. Mas já E aceitei. no dia 1º de abril sobe um podcast que nós gravamos em dezembro, que é sobre a infância roubada. Né? Ela está me É legal. entrevistando. Legal. Então, todas essas coisas estão se juntando, né? Olha, Jordana, Georgia, eu assim, por isso que eu chamo de G, porque eu tenho um TDAH assim meio leve, que eu procuro disfarçar, mas às vezes ele fica bem evidente. Gê, Tranquilo. eu queria assim te dizer que eu desejo que você aproveite demais essa fase que você está passando, sabe? Que você possa realmente aproveitar essas oportunidades, tudo isso que está chegando para você, não só para o seu crescimento profissional, né? Mas assim, financeiro também, que você saiba, sabe, ter esse olhar de poder realmente crescer, né? Dar um salto, porque esse ato de coragem não é fácil, não é para qualquer um, né? Então, realmente, você trabalhou, você fez por isso, né? É. Porque se você não tivesse feito trilhado esse caminho, você não estaria agora nesse momento, né? Então, aproveita mesmo, o máximo que você puder, se deleite com essa vida incrível que você está construindo, né? E podemos fazer outra live em algum outro momento, né? Me chama lá para o grupo, que eu também quero participar. Não vamos nos perder de vista. Vamos sim. Podemos fazer várias, pegar outros assuntos também, ou focar em um Perfeito. só, né? Sim, Estamos amei. aí. Amei, foi Obrigada, minha bem querida. Foi um especial. prazer participar. Obrigada pelo convite e Eu acho que pelas ajudamos pessoas muitas presentes. pessoas. Uhum. Sim. Então, ok, se quiser deixar mais alguma coisa aí, estamos já nos Uhum. encaminhando para o final, né? Muito grata. É, gente, acho que é isso. Não tenham medo do assunto também, mesmo quem não passou por isso, né? Vamos trabalhar na prevenção, na conscientização, que os números são bem preocupantes, né? Das estatísticas que tem, imagina do que nem tá dentro das estatísticas, né? Então é um assunto ainda bem escondidinho, assim, por mais que a gente fale mais hoje em dia do que, sei lá, anos atrás, ainda não é o suficiente. Então, assim, divulguem o documentário, divulguem as coisas que envolvem esse assunto, as pessoas que trabalham, né? Engajem nos conteúdos da Mari, nos conteúdos que vocês veem sobre isso, para levar para mais pessoas essa conscientização mesmo. E vamos sempre lembrar que a gente não é o que aconteceu com a gente. Exatamente. Somos potência, né, meu amor? Sim, Então, demais. muito obrigada, um beijo enorme, agradeço a participação de todo mundo. E a gente pode programar uma outra live para ter pergunta e resposta, né? Que daí pode ser bastante interessante também. Então, Tá bom. obrigada, querida. Uma excelente Obrigada, semana viu? para você e para Você também. todos. Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo. Beijo.